E se um dos maiores gênios da história não tivesse deixado suas ideias trancadas em cadernos cifrados? E se Leonardo da Vinci tivesse realmente construído, testado e compartilhado com o mundo todas aquelas máquinas visionárias que ele desenhou em segredo? Helicópteros, tanques de guerra, submarinos, pontes autoportantes, robôs mecânicos. Tudo isso estava lá no papel, séculos antes de qualquer engenheiro conseguir realizá-los. Mas e se, ao invés de permanecerem como esboços geniais perdidos no tempo, esses projetos tivessem saído das páginas e entrado na realidade do Renascimento? Como seria o nosso mundo hoje? Se você gosta desse tipo de reflexão sobre possibilidades históricas que poderiam ter mudado completamente o curso da humanidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos explorar juntos um cenário onde o futuro chegou 400 anos mais cedo. Leonardo da Vinci viveu entre 1452 e 1519, um período de efervescência cultural e científica, conhecido como Renascimento. Ele não foi apenas um pintor extraordinário. Foi anatomista, engenheiro, inventor, arquiteto, matemático e visionário. Seus cadernos, escritos em escrita espelhada para proteger suas ideias, continham projetos revolucionários, máquinas voadoras inspiradas em morcegos e pássaros, dispositivos de guerra avançados, estudos detalhados sobre hidráulica, anatomia humana com precisão cirúrgica, sistemas de engrenagens complexas e até conceitos de automação. Mas a imensa maioria dessas ideias nunca saiu do papel. Leonardo raramente finalizava seus projetos. Ele pulava de uma obsessão para outra, deixando obras inacabadas, protótipos imaginados, mas nunca construídos, e conhecimentos que permaneceram trancados em seus cadernos por séculos. Muitos desses manuscritos só foram redescobertos e compreendidos centenas de anos depois de sua morte. O mundo seguiu em frente sem saber o que ele havia concebido. Mas agora, imagine o ponto de ruptura. Imagine que algo diferente aconteceu. Talvez um patrono poderoso e verdadeiramente visionário, alguém como Lourenço de Médici ou até mesmo o Papa Leão X, tenha reconhecido o verdadeiro valor de Leonardo não apenas como artista, mas como engenheiro e cientista. Imagine que esse patrono ofereceu a Leonardo recursos ilimitados, equipes de artesãos qualificados, acesso a materiais de construção e, acima de tudo, tempo e incentivo para concluir e testar seus inventos. Imagine que Leonardo, em vez de dividir sua atenção entre dezenas de interesses, foi convencido a focar na materialização de suas máquinas mais promissoras. E mais importante ainda, imagine que ele decidiu compartilhar abertamente seus conhecimentos, publicando tratados ilustrados, ensinando aprendizes e demonstrando publicamente suas invenções. O mundo do século XVI está prestes a mudar. Nos primeiros anos após essa decisão, a Europa renascentista testemunha algo sem precedentes. Leonardo constrói uma versão funcional de sua máquina voadora. Não um avião moderno, claro, mas um planador controlável, talvez um ornitóptero com asas batentes movidas por mecanismos de alavanca. Ele realiza demonstrações públicas em Florença. As pessoas veem, pela primeira vez na história, um ser humano alçando voo. O impacto psicológico é devastador. A ideia de que os humanos estão presos à Terra começa a desmoronar. Artesãos e engenheiros em toda a Itália começam a estudar a aerodinâmica, a melhorar os designs, a experimentar com diferentes materiais. Em poucas décadas, o voo deixa de ser um sonho mitológico e se torna um campo de estudo legítimo. Paralelamente, Leonardo finaliza seus estudos de anatomia e publica tratados detalhados, com ilustrações precisas do corpo humano. Cirurgiões e médicos em toda a Europa passam a ter acesso a conhecimentos que, na nossa linha do tempo, só se tornariam comuns no século XIX. A compreensão sobre circulação sanguínea, estrutura muscular e sistemas nervosos avança dramaticamente. Hospitais começam a adotar práticas cirúrgicas mais seguras. A taxa de mortalidade por ferimentos de guerra e infecções pós-operatórias cai. A medicina renasce como ciência aplicada, e não apenas como tradição herdada de textos gregos e árabes.
Leonardo também compartilha seus projetos de engenharia civil. Suas pontes autoportantes, sistemas de comportas para canais, guindastes hidráulicos e mecanismos de escavação começam a ser construídos. Cidades italianas se tornam laboratórios de inovação. Veneza implementa sistemas avançados de controle de água que a tornam ainda mais impenetrável. Milão constrói fortificações baseadas nos designs de Leonardo, tornando-a quase inexpugnável. A engenharia militar evolui rapidamente. Seus tanques blindados, ainda primitivos, mas funcionais, mudam a natureza da guerra. Exércitos começam a investir em veículos blindados móveis, décadas antes de qualquer nação ter sequer imaginado isso. À medida que décadas passam, o impacto se amplifica. A Europa do final do século XVI não é mais a mesma. O método científico, que na nossa linha do tempo começou a se consolidar com Galileu e Bacon, aqui ganha força mais cedo. Leonardo demonstrou algo fundamental. Observação empírica, experimentação e engenharia podem transformar ideias em realidade. Outros pensadores seguem seu exemplo. A revolução científica não espera o século XVII. Ela começa ainda no Renascimento. Galileu, nascido em 1564, cresce em um mundo onde voar já é possível, onde a anatomia é ensinada com precisão e onde máquinas complexas são comuns. Ele não precisa lutar tanto contra a ortodoxia. A mentalidade da época já mudou. No século XVII, a Europa está décadas à frente do que deveria estar. A navegação marítima se beneficia dos estudos de hidrodinâmica de Leonardo. Navios mais eficientes cruzam oceanos. A colonização avança mais rápido, para o bem ou para o mal. A Revolução Industrial, que na nossa história começou no século XVIII, aqui é antecipada. As engrenagens, pólias e sistemas mecânicos de Leonardo inspiram a criação de fábricas rudimentares ainda no início do século XVII. A manufatura se torna mais eficiente. O comércio explode. Cidades crescem. Mas também surgem consequências imprevistas. Guerras se tornam mais destrutivas. As armas evoluem mais rápido. Impérios utilizam a tecnologia avançada para subjugar povos com ainda mais eficiência. A sociedade europeia também muda. A disseminação do conhecimento científico e técnico desafia a autoridade da Igreja Católica de forma mais direta e mais cedo. Se as máquinas de Leonardo provam que o ser humano pode voar, construir, criar, o que mais a humanidade pode fazer sem intervenção divina? O iluminismo, que na nossa linha do tempo floresceu no século XVIII, aqui começa a germinar no século XVII. Filósofos e pensadores começam a questionar dogmas com mais ousadia. A separação entre ciência e religião se acelera. Talvez até mesmo a reforma protestante tenha contornos diferentes, com a razão e a ciência sendo usadas como argumentos em debates teológicos. No século XVIII, o mundo é quase irreconhecível. A aviação, ainda primitiva, já existe há 200 anos. Balões de ar quente, que na nossa história foram inventados pelos irmãos Montgolfier em 1783, aqui são tecnologia antiga. Aeronaves mais complexas cruzam céus europeus. A comunicação entre cidades é mais rápida. A guerra aérea, mesmo que rudimentar, já é uma realidade. A medicina está décadas à frente. Vacinas e práticas cirúrgicas avançadas salvam milhões de vidas. A expectativa de vida aumenta. Populações crescem. Cidades explodem em tamanho. E chegamos ao século XIX, onde a diferença se torna abissal. A Revolução Industrial já está madura. Fábricas a vapor, ferrovias, telégrafo, tudo isso surge mais cedo. Mas o mais fascinante é o efeito cultural. A humanidade deste mundo alternativo cresceu acreditando que o impossível é apenas o que ainda não foi tentado. Gerações foram educadas nos princípios de Leonardo. Observar, experimentar, construir. A inovação se tornou parte da identidade europeia e depois global. Cientistas e inventores não são figuras raras e excêntricas, são heróis culturais. Universidades ensinam engenharia desde o século XVI. O conhecimento técnico não é privilégio de poucos,
E hoje, neste mundo alternativo, como seria a nossa realidade? É provável que estivéssemos décadas, talvez até um século à frente tecnologicamente. A aviação comercial poderia ter começado no início do século XX, não na metade dele. A exploração espacial poderia ter acontecido nos anos 1930 ou 1940. Talvez já tivéssemos colônias permanentes na Lua ou missões tripuladas a Marte. A medicina teria erradicado doenças muito antes. Talvez pandemias como a gripe espanhola ou até mesmo a Covid-19 nunca tivessem acontecido, ou teriam sido contidas rapidamente com tecnologia avançada de diagnóstico e tratamento. Mas nem tudo seria necessariamente melhor. Guerras mais avançadas poderiam ter sido ainda mais mortais. As duas guerras mundiais, se ainda tivessem ocorrido, poderiam ter sido travadas com armas ainda mais destrutivas, talvez até nucleares mais cedo. A desigualdade tecnológica entre nações poderia ter criado abismos ainda maiores de poder e controle. A natureza humana, afinal, não muda com a tecnologia. Nossas ambições, medos e falhas permanecem. A diferença é que teríamos ferramentas mais poderosas para expressá-las. Culturalmente, talvez vivêssemos em uma sociedade onde a curiosidade e a experimentação são valores fundamentais desde a infância. Onde a arte e a ciência nunca foram separadas, assim como Leonardo nunca as separou. Onde engenheiros são tão valorizados quanto artistas, porque todos reconhecem que ambos constroem o futuro. Talvez a educação fosse profundamente diferente, focada em criatividade aplicada, resolução de problemas e pensamento interdisciplinar. Mas também é possível que algo essencial se perdesse. Na nossa linha do tempo, muitas das maiores realizações humanas nasceram da luta, da necessidade, da superação de obstáculos imensos. Se tudo tivesse vindo mais fácil, mais cedo, teríamos desenvolvido a mesma resiliência, a mesma capacidade de inovar sob pressão? Ou teríamos nos tornado complacentes, confiantes demais em nossa própria engenhosidade? Leonardo da Vinci era um gênio, não apenas porque tinha ideias brilhantes, mas porque vivia em um tempo onde essas ideias eram quase impossíveis de realizar. Será que, em um mundo onde suas invenções se tornaram realidade, outros gênios teriam o mesmo espaço para brilhar? Ou a história teria se tornado dominada por uma única visão, a visão leonardiana, do que o futuro deveria ser? Então fica a pergunta para você. Se Leonardo tivesse concluído e compartilhado tudo, a humanidade estaria realmente mais avançada, ou apenas trilhando um caminho diferente, com suas próprias conquistas e tragédias? E mais importante, será que estar à frente tecnologicamente significa estar melhor? Ou apenas significa ter mais poder para fazer tanto o bem quanto o mal? Deixe sua opinião nos comentários. Afinal, o futuro, seja ele qual for, sempre foi construído por escolhas. E talvez a maior delas tenha sido justamente o fato de Leonardo nunca ter compartilhado tudo o que sabia.